A dona Luana, boa tarde, seja bem-vinda a esse encontro maravilhoso. Oi, bom dia, boa tarde. Já almoçou? Nem pensei em comer ainda. Dia de live, eu fico assim em jejum, pensando como é que eu vou levar conteúdo pro povo. Porque o pessoal acha assim, ó, que é barbada, tu senta, começa a falar e tranquilo. Não, dá frio na barriga, dá ansiedade, dá todas essas coisas. Por quê? Porque quando a gente quer entregar um produto de altíssima qualidade para as pessoas, a gente se preocupa. E essa preocupação repercute em sintomas no corpo físico. Sem Mas dúvidas. vamos fugir do Luciano, que todo mundo aqui já conhece, e vamos apresentar a dona Luana, por exemplo. Por favor, apresente-se, Luana. Quem é você que apareceu na live hoje? Primeiramente, bom dia, Lu. Obrigada por me chamar de menina. Isso é um elogio, né? Quando a gente está chegando já aí na casa dos 40, ser chamada de menina é um elogio muito intenso. Obrigada a você, obrigada, Atena, pela oportunidade. Bom, quem sou eu? Eu sou uma menina como qualquer outra, aí cheia de histórias e que passou por um incidente, que foi o início de uma síndrome de burnout. E hoje eu tenho como meta de vida falar um pouquinho sobre isso para dividir minha experiência com outras pessoas. A gente se conheceu através do LinkedIn. Eu admiro demais o seu trabalho, da Atena, por lá. Vocês são inspiradores para mim. E, e eu tenho, de alguma forma, também conseguido colocar esse tipo de informação e embasamento dentro da minha vida profissional. Então, hoje a gente colocou como tema, não é mesmo? Falar um pouquinho sobre estresse e síndrome de burnout. É lógico que eu acho que é importante eu falar quem eu sou no sentido profissional. Eu não sou psicóloga, eu não sou médica. Eu me formei em administração de empresas, fiz gestão de negócios na área de empreendedorismo, trabalho já há 20 anos no mercado corporativo. Esses anos foram divididos entre instituições financeiras, consultorias e o mercado de telecom. Os últimos anos eu trabalhei fortemente na área de gestão de pessoas. E de 2018 para cá eu fiz uma mudança. Na verdade, eu voltei a trabalhar com consultorias, com projetos de melhorias e dei mais andamento nessa parte de falar sobre saúde mental baseado numa experiência de vida que eu tive em setembro de 2018, que foi um pré-diagnóstico de burnout, né? Falando um pouquinho sobre isso, que eu acho que é importante. Eu não vim aqui para falar sobre números, sobre estatísticas, mas eu acho que é importante a gente, para abrir esse tema, falar sobre isso, porque chama muito atenção. Existe hoje uma instituição chamada ISMA Brasil, que é uma instituição internacional que faz levantamento sobre estatísticas de estresse no mundo todo. E ela denominou no site dela que o Brasil é o segundo país mais estressado do mundo. A gente só perde para o Japão. É um pouco assustador, realmente. Um pouco assustador, porque às vezes a gente vê tantas coisas acontecendo e não entende o porquê. Muitos gatilhos vêm de pessoas que têm um nível de estresse muito alto e não sabem nem porquê tomou alguma atitude insensata na vida. E eu acabei indo atrás dessas informações porque eu olhava para o lado e falava assim, poxa, por que algumas pessoas trabalham às vezes até mais do que eu? Tem até muito mais problemas pessoais do que eu. Às vezes tem filho, tem dificuldades financeiras, tem problemas domésticos e não tiveram uma situação como a que eu tive. Então, por isso que eu fui atrás de muita informação. E aí eu descobri que o que muda essa característica e esse diagnóstico nas pessoas são como elas lidam com os fatores estressantes do dia a dia. Né? Pode falar. É um Vamos bate-papo, Lu. pedir. Sim, não, é que isso, ó, eu adoro, vocês que estão aí nos acompanhando, vocês sabem, né? Eu só trago pessoas que a gente aperta o botão play e não param mais, né? Blá, 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 blá. Eu ia te perguntar, tu já fez live sozinha? Não. Ah, então depois de hoje tu já pode fazer tranquila que o povo vai adorar, vai te seguir, fala super bem, se expressa super bem, uma Que linguagem ótimo. sem, ó, o Luciano fazendo avaliação, né? Sem Obrigada. viciações, né? Fantástico. Obrigada. O meu TCC, antes de mais nada, eu vou pedir pro pessoal, coloca no aviãozinho de vocês aí essa nossa live maravilhosa, multiplica para os colegas de vocês,
falem que vocês estão assistindo e convidem a turma para vir debater sobre esse tema, que é um tema bem delicado, muito importante, até porque os números estão aí, conforme a Luana nos trouxe, muita gente sofrendo desse mal. E lá no Japão, que é o líder, tem muito suicídio e muito suicídio devido a essa pressão. Então vamos trabalhar essa questão. É verdade. Eu queria acrescentar o seguinte, o meu TCC, em 2017, quando eu me formei em administração, foi justamente sobre assédio moral no ambiente de trabalho. Certo. E assédio moral e burnout estão assim, ó, de mãos dadas. Eles são primos diretos. E isso tem muito a ver com por que eu vi tu falando assim, por que tu desenvolveu e outras pessoas não desenvolviam e às vezes com problemas maiores. Isso tem muito a ver com a capacidade interna que nós chamamos de resiliência, que cada um tem e que vai dar a resposta à pressão que está sofrendo. Então, assim, se eu sou uma pessoa que está ali exclusivamente voltada para o trabalho, não tenho um hobby, não consigo ter uma relação de amizade, de sair, de curtir, de viver a vida, fora isso, de ter uma atividade familiar, de ter laços de família, isso faz com que qualquer repercussão no meu ambiente de trabalho seja, assim, catastrófico. Por quê? Porque ali é o meu mundo, ali é o meu universo, ali é a minha vida. Alguma coisa acontece ali, pum, tô mal. Tô com uma depressão ou tô com uma carga de estresse que eu não tô trabalhando e isso vai evoluindo. Claro, não dá para fazer uma análise de burnout falando simplesmente assim, eu não tô gostando do meu trabalho hoje, tô com burnout. Não. Burnout, eu até fui pesquisar exatamente para trazer para as pessoas assim, ó, a OMS define assim, ó, é um distúrbio psíquico de caráter depressivo. Sim. Precedido de esgotamento físico e mental intenso. E as causas é o ambiente de trabalho. Ou seja, não basta a pessoa simplesmente dizer não gosto do meu trabalho. Eu estou insatisfeito com o meu trabalho. O meu chefe está pegando no meu pé. Não. É uma avaliação além, profunda. E eu digo mais, exige o acompanhamento de um profissional da área de saúde para fazer o teu diagnóstico. Não adianta tu dizer assim, estou com burnout. Ou não é, Luana? Lu, sabe o que eu acho que é muito importante? Eu estou muito feliz de ter essa oportunidade, sabe? E eu espero que essa minha fala, ela chegue até as pessoas as quais eu estou falando aqui. Quando eu tive esse diagnóstico, eu não estava num momento ruim da minha carreira. Eu não estava numa liderança ruim, pelo contrário. Pelo contrário, Lu. Eu estava num momento onde os meus gestores eram pessoas fantásticas. Pessoas que me entendiam, que queriam me ouvir, pessoas que gostariam de ver o meu bem. Então, eu acho que, assim, dar também um pré-diagnóstico de que o burnout ele está 100% atrelado à sua atividade profissional e ao seu ambiente de trabalho, eu acho que é um pouco assim, como é limitado. Que eu posso... É limitado, essa é a palavra. Por que eu tô te falando isso? E eu vejo muito isso, sabe? Eu participo, logo que eu tive, eu nunca tinha ouvido falar sobre essa palavra, né? Síndrome de burnout. E aí eu fui atrás de informação, eu entrei em grupos de Facebook, fui atrás da internet, enfim. E eu até hoje, eu participo de alguns grupos e é absurdamente incisiva a informação de que o ambiente de trabalho, ele é 100%, tá? Responsável por esse diagnóstico. Então, assim, eu estou falando uma situação baseada na minha experiência. Não foi o meu ambiente de trabalho e não foi um pedacinho da minha carreira. É isso que eu acho que é muito importante as pessoas avaliarem. Nós temos uma vida, eu trabalho há 20 anos e nesses 20 anos eu tive várias situações as quais eu não administrei corretamente os fatores estressores aos quais eu passava na minha vida. Então, assim, se a gente for falar de fatores estressores, a gente tem três grandes conotações. Três grandes conotações. A gente tem os fatores estressores cotidianos, os críticos e os traumáticos. Graças a Deus, eu não tive nenhum traumático muito grande na minha vida, a perda de um ente próximo muito querido. Mas os cotidianos e os críticos, eu acredito que eu não trabalhei de uma forma muito, diria que madura durante algum período. Eu lembro que uma das minhas primeiras gestoras na minha carreira, ela falava para mim assim, Luana, você tem que se permitir errar.
Você tem que se permitir se corrigir. E eu lembro que era uma fase da minha vida, eu lembrei disso ontem, era uma fase da minha vida que quando eu era repreendida por alguma coisa, eu chegava em casa, Lu, eu não dormia. Eu ficava com aquilo martelando na minha cabeça, porque o meu nível de exigência pessoal ele era tão grande. A minha incapacidade de aceitar um erro, ou uma fragilidade, ou alguma situação a qual eu ainda não tinha o conhecimento que eu gostaria de ter, ele era muito baixo. Então, tudo isso gerou um nível de estresse muito grande na minha vida. Então, assim, eu tô falando de um pedacinho, de uma circunstância da minha vida profissional. Você imagina isso na minha vida pessoal? Você imagina isso no nível de exigência, assim, eu tenho que ser uma boa esposa, eu tenho que ser uma boa filha, eu tenho que ser uma boa amiga, eu tenho que estar com o corpo legal. Você entendeu? Então, assim, são vários... Te cobrava demais. Demais! Então, assim, em excesso. Em excesso. E esse é um dos fatores, tá? Um dos grandes fatores que geram um nível de estresse muito alto, a autocobrança, a autocrítica. Eu sempre digo assim, imaginemos uma fazenda. E aí lá na porteira da fazenda tem uma minhoquinha. É mais fácil eu matar a minhoquinha lá na porteira da fazenda do que depois que o bicho vem até a casa central aqui e é um baita de um dragão. É isso! E isso que tu tá dizendo é exatamente assim. Quando eu tenho essas questões de alta exigência, de perfeccionismo, de ser o máximo e coisa e tal, que acontece com muitos profissionais, é um dos fatores. A gente não pode dizer assim, ó, esse é o motivo. Não, são vários elementos e que vai repercutir em cada pessoa em maior ou menor grau. Exatamente. E aí o que acontece? Essa tua situação que tu trouxeste assim, do perfeccionismo, do alto índice de cobrança, se tu administra a questão lá no nascedouro, quando tu começa a ver que vai ficar torto e começa a dar um ar mais sadio a ela, fica mais fácil de conduzir. O problema é que ao invés de tu apagar um incêndio com o extintor correto, tu vai lá e bota gasolina. Aí, realmente, o bornão explode. É bacana você falar isso, porque aí, assim, esse tempo atrás eu conheci uma pessoa maravilhosa, que ele escreveu um livro, foi um dos primeiros livros que eu fui buscar quando eu tive esse pré-diagnóstico, que ele chama É Possível. Ele é um executivo, ele chama Fred Machado, uma pessoa incrível. E o Fred, ele teve uma angina no meio de um turbilhão da vida dele, foi uma síndrome de burnout, e ele ressignificou isso, e hoje ele trabalha também nessa parte de consultoria, palestrante, treinamento. E o Fred estava batendo um papo comigo, e ele falou assim para mim, Luana, a gente tem que entender que tudo que acontece na nossa vida, nós temos 50% de responsabilidade. E eu vinha de uma mentalidade de que eu era 100% responsável por tudo. Então, o que você está falando de colocar a gasolina entra nesse sentido. Por quê? Quando você, de repente, trabalha num ambiente ou numa profissão a qual o meio, a liderança e os gestores estimulam em você o que você já tem, aí é a gasolina. E aí que eu tô falando de 50%. Então, isso também aconteceu muito comigo. Eu tive muitos líderes que enxergavam em mim um nível de competitividade muito grande, falava assim, essa aí, se eu tacar gasolina, ó, ela vai correr. Entendeu? Essa daí, se eu mostrar para ela que ela pode ser a melhor e que o caminho é esse aqui, ela vai dar o sangue. As pessoas acabavam estimulando a tua doença e reforçando a característica a se transformar em doença. Porque repetidamente aquilo sendo alimentado ficou distorcido, a cognição ficou distorcida e a resposta ao meio deu esse problema. Exatamente. E aí, o que você falou que me chamou bastante atenção, de, por exemplo, a gente matar a minhoca em vez do dragão. Então, assim, a gente fala muito sobre autoconhecimento, autoconscientização, tudo alto há pouco tempo, né? O termo estresse mesmo, ele é um termo recente. É um termo que veio da física por um médico que lá em 1936 ele falou, peraí, isso daqui acontece na saúde das pessoas devido ao estresse que está atrelado à física. Então, é tudo muito recente ainda pra gente. Então, por exemplo, há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, eu jamais imaginaria que eu estava alimentando a minhoca.
que ela ia virar um dragão. E ela ficou bem robusta. Entendeu? Então, assim, eu acho que se fosse hoje, né? Se a gente fosse falar, por exemplo, como que eu posso, até para a gente talvez gerar algum tipo de informação efetiva para as pessoas, né? Então, se eu for colocar numa linha do tempo, então eu alimentei a minhoca por muito tempo, essa minhoca virou um dragão, só que eu acho que num estilo a filosofia antifrágil hoje, tudo isso trouxe para mim uma sabedoria e uma condução de vida muito mais equilibrada. Então, se você disser para mim assim, pode falar. O que tu quer dizer com isso é que tu conseguiu olhar para o problema que tu mesmo criou, que tu deixou acontecer, que tu não botou... Porque eu sempre digo assim, ó, em todas as relações, nós temos que aprender a colocar as cerquinhas de limite. A partir do momento que tu aceitou aquela cenourinha sendo esticada para ti, a gasolina sendo colocada para ti, que tu achou aquilo o máximo, tu alimentou. Tu conseguiu olhar para isso, conseguiu entender qual a tua parte de responsabilidade, qual a parte de responsabilidade dos outros e conseguiu crescer ao ressignificar, que é o termo que a psicologia ama, ressignificar para conseguir transformar a tua dor no teu crescimento. Falou tudo. A Atena adora, ela disse que eu sou extremamente sintético. Nossa, e é uma linha de raciocínio tão assim, perfeita. É exatamente isso, Lu. É exatamente. Se você disser para mim assim, você faria algo diferente? Não, eu não faria nada, absolutamente nada diferente. Eu aprendi muito com isso, sofri, fiz meu marido sofrer, provavelmente fiz outras pessoas sofrerem, posso ter perdido algumas oportunidades na vida, mas sem sombra de dúvidas, se nada disso tivesse acontecido, hoje eu não teria a possibilidade de fazer o que eu estou fazendo e ter o nível de satisfação e equilíbrio que hoje eu me encontro. Você é uma pessoa equilibrada, Luana? Eu tenho um tio que ele já teve 2 grandes incidências de depressão na vida. Em 2005 ele quase faleceu. E ele é como se fosse um pai para mim, ele é um mentor na minha vida. E ele fala assim, uma vez que você tem qualquer incidência de desequilíbrio emocional, é como se você tivesse um cachorro que você vai precisar sempre deixar ele amarrado. E ele sempre vai querer escapar. Então, assim, é metafórico, né? É lúdico, mas é muito real. Porque, assim, como que eu enxergo isso hoje, tá? Mecanismos nos quais eu vejo que eu estou alimentando novamente a minhoca. Me alimentar errado, não dormir direito, não fazer uma atividade física, permitir que todos os pensamentos de medos e incapacidades que todo ser humano tem fiquem por muito tempo perpetuando sobre a minha mente, sobre os meus projetos. Me exigir demais de mim para que eu tenha uma perfeição que não existe. Então, assim, eu tenho equilíbrio, eu busco ele e hoje eu enxergo ele um pouco mais próximo. É isso, pode falar. Olha só, um dos fatores importantes é tu arranjar uma agenda com um checklist, mas também não vai te cobrar se tu fez ou não fez, mas uma agenda com uma programação mínima é interessante, porque daí tu consegue observar assim, uma coisa bem básica. Eu quero ler 12 livros esse ano. Bom, tu tem o ano inteiro. Aí a gente não pode cair naquela outra coisinha, né? Procrastinar, mas isso é outra live. Mas tu tem que colocar tudo bonitinho ali, ó. Quero fazer isso, quero fazer aquilo. E conseguir, beleza. Não conseguir, beleza também. Sim, mas aí tu faz o que eu sempre falo em administração, né? Faz um PDCA e olha, o que deu certo, por que eu consegui fazer dar certo para multiplicar mais. E o que não deu certo, por que não deu certo, para que eu consiga eventuais correções ou até mesmo desligamento daquele projeto, para que eu possa, então, continuar. Porque o que a gente tende a fazer quando a gente tem essa questão do perfeccionismo? A gente pega os nossos bracinhos e quer abraçar o mundo todo. E aí é tudo conosco, nós somos os responsáveis. Só um pouquinho. Algumas coisas são de nossa responsabilidade, como tu disse, e outras são do outro. Quais as que eu posso mexer? Somente
as que são de minha responsabilidade. Eu não tenho ingerência sobre as responsabilidades dos outros. Eu não posso fazer com que eles façam o que eu quero. Exatamente. E nem sempre o que eu quero é o melhor para mim. É simplesmente o meu mimo. Eu quero. Aí a criança mimada lá de 6, 7 anos que bate o pé. Eu quero. Então, ter essa percepção clara do que é meu e o que eu tenho que me mudar, e aí entra o autoconhecimento que nós estávamos falando lá no início, é essencial. Para que eu consiga botar, várias coisas para o pessoal anotar aí, para que eu consiga botar as cerquinhas, não só nos outros, mas em mim também. Eu também tenho que colocar uma cerquinha para que eu não avance. Muito feroz. Não, calma. Devagar, que o andor é de barro. Sabe, Lu, segunda-feira eu vou ter uma apresentação e ela está muito ligada a isso que a gente está falando. E ela tem uma certa cronologia com relação a tudo isso que a gente está falando. Porque esse tema que você tratou agora, ele está totalmente atrelado no como nos capacitarmos, né? E termos o protagonismo da nossa própria melhoria, do nosso próprio bem-estar. Então, se eu fosse colocar numa linha do tempo, o que eu acredito que seja um traço correto, né? Um exercício correto. O primeiro é você começar a se questionar, por exemplo, quais são os momentos em que você se enxerga ou que você sente que está começando a ter uma disfuncionalidade. É um batimento cardíaco acelerado, é um sono que está desregulado, é uma alimentação que está disfuncional, na mulher muito, é uma TPM que está muito exacerbada, sabe? Porque a gente tem muito disso também, eu falo por mim. Ou seja, entender quais são esses gatilhos, esses sinais que o teu corpo está te dando, que a tua mente está começando a mostrar para você e que você não está querendo ouvir. Então, a partir do momento que você consegue começar a ouvir isso, você fala, tem alguma coisa errada comigo e eu preciso melhorar. Tá, e o que tem de ruim? Aí é o que você falou numa das partes que a gente comentou. Eu tenho vários fatores estressores na minha vida. Tem os cotidianos que eu não posso mudar. Às vezes eu não posso mudar a minha condição financeira, eu não posso mudar o trânsito, eu não posso mudar os fatores estressantes do meu trabalho, que é o nível hierárquico, a contaminação da fofoca dentro do meu ambiente de trabalho. Fofoca é fantástico. Você sabe que existe um estudo científico que fala que a fofoca é o meio mais assertivo de você gerar conexão com as pessoas, né? É o melhor feedback é a fofoca. Enfim, até perdi aquele de raciocínio, mas é mais ou menos isso. É um bate-papo, fica tranquila, nem te estressa. Por favor, não vai ter uma síndrome estressora agora, Imagina, por favor. Não mais, imagina. E aí, quando você vai começando a enxergar tudo isso e vendo quais são os fatores estressores que estão sobre a sua administração, responsabilidade e gestão, é meio caminho andado. Você vai falar assim, o que cabe a mim eu vou fazer. O que cabe a mim, eu vou tomar uma situação, uma decisão diferente e aí eu vou traçar um caminho. Porque assim, quando você enxerga que você tem um estresse, quando você consegue entender que você está estressado, existe 3 tipos de estresse, que também é uma comprovação científica. Então, você tem o estresse do alerta, que é o primeiro, você tem o segundo da resistência e o terceiro da exaustão. Lembrando que o estresse, as pessoas ficam falando assim, o estresse é uma coisa negativa. Isso que eu ia falar. Então tá, fala. Não, era isso que eu ia te falar. Dentro do estresse, que é o primeiro nível de estresse, que é o alarme, você tem o eu-estresse, que é um estresse positivo. Que é exatamente aquele da ansiedade. Vou fazer uma live, que delícia! Vai dar certo, vai dar errado, o que vai acontecer? Eu vou receber uma promoção. Um estresse até um pouco mais exacerbado. Eu vou ter um filho. Mas é um estresse positivo esse. Então, é o eu-estresse. É um estresse que, se você colocar numa planilha, hoje existe um gráfico disso, ele faz um U, né? Então, quando você começa a ter esse eu-estresse, ele atinge um índice ao qual você está em êxtase e você precisa dele para você evoluir, para você agir, para você tomar decisões. Porque ele dispara no organismo muitos hormônios de energia, de motivação. Ele joga noradrenalina, endorfina, tudo, inunda o sistema. E aí o que acontece?
Isso aí é atávico ao ser humano. Lá no momento em que nós enfrentávamos os dinossauros, era matar ou morrer. É isso E aí aí. nós precisávamos dessa carga, dessa liberação. Sim, vai ficar gravada, Adri. Às 20 horas, ela está gravada no meu canal do YouTube na íntegra. Então No não meu também, precisa no te meu preocupar também. em anotar. Não precisa te preocupar em anotar. Vamos aproveitar o bate-papo, faz as perguntas aí. Na Faz medida do possível a pergunta, gente vai gente. vendo. Pode Isso, faz fazer. pergunta que ela fica com menos ansiedade, menos carga de estresse. Desculpa, E o Luana, pode segundo, continuar. imagina. E depois que você tem esse eu-estresse, o eu-estresse, ele, de uma forma equilibrada, ele é positivo para a tua vida. Só que uma vez que ele se torna algo disfuncional, ele parte para um momento no qual ele pode virar o distresse, que é o momento que você pode começar a iniciar o quê? Uma estafa, uma exaustão. Mas o mais bacana de tudo isso é você saber que entre eles existe o segundo estresse, que é o quê? É a sua carga de resistência. Então, o segundo nível de estresse é o quê? É o momento em que você consegue ter energia suficiente para resistir à sua carga de estresse do primeiro nível de alerta. E isso acontecia muito com os nossos ancestrais, que era exatamente por isso que eles não tinham o estresse que a gente tem hoje. Que o que acontecia? Ele tinha o alarme, ele tinha aquele momento exacerbado de estresse, que era o momento da caça, só que ele voltava e ele tinha uma energia para se manter e ter a resistência. Olha só, eu quando dou treinamento ou quando faço atendimento nos meus mentorados, e às vezes é normal, eles têm carga de estresse, ou porque estão desempregados, ou porque estão tentando uma mudança de carreira, ou então estão enfrentando problemas. Eu gosto, o meu perfil de mentorado é aquele que está trabalhando e tem dificuldade de relacionamento dentro do seu ambiente de trabalho. Porque como relacionamento e convivência é uma coisa que eu amo, é uma das áreas que eu consigo conversar com a pessoa e dar o meu melhor para que ela consiga resolver suas soluções. Então, o que Ótimo, eu é digo verdade, sempre? Lu. Tu tem que usar o que eu chamo de técnica do coqueiro. Oi, Luciano, explica o que é a técnica do coqueiro. Para tudo, eu quero anotar como é que faz. Eu Olha também só, quero que a técnica do coqueiro, vou querer saber. técnica do coqueiro. Coqueiro tá lá na praia, lindo, bonito, em pé, ensolarado, tu tá debaixo, né? Tá bonito. E daqui a pouco se arma aquele furacão. E é um furacão forte, nível 8, vai devastar tudo. O que o coqueiro faz? O coqueiro enfrenta o furacão? Não. Vem o vento, ele se verga todinho. Todinho. Deixa passar o furacão. Passou o furacão, o que ele faz? Volta para a posição normal, sol bonito, tá lá o coqueiro. O que é isso? Isso é o melhor exemplo de resiliência, que é o que tu estava Uhum. falando sobre esse estágio 2. Ou seja, tu Resistência. tem um nível de alerta, ó, perfeito, vai e está começando o processo. Bom, então tem coisa que eu não posso trabalhar. Então eu vou me curvar ao problema, vamos resolver, vamos deixar passar essa tempestade. E aí, no que passou, porque tudo passa, eu Sim, volto de novo, garboso, sim. lindo e maravilhoso. Então lembrem sempre dessa técnica do coqueiro, que ela vai te ajudar muito a desarmar os teus processos explosivos ou os teus processos depressivos. Porque às vezes as pessoas acreditam que o estresse ele só causa explosão, né? Ah, o cara tá tendo uma crise de têmpera aí, tá estressado. Não. A Não. depressão também é uma carga de estresse que sobrecarregou a pessoa e ela, ao invés de explodir, ela está implodindo. E as pessoas Sim. têm que ter esse entendimento e têm que ter essa sensibilidade para saber procurar a ajuda. Eu sempre digo, tem que procurar ajuda. Tem que ser humilde e reconhecer. Eu preciso de alguém para me entender e me ajudar. Lu, é muito importante você ter falado isso, que era um ponto que eu queria chegar também. O que você falou, por exemplo, de você ter a depressão, né? O estresse, ele pode causar isso, e dentro do burnout, o burnout, ele é muito ainda... como é que eu posso dizer? Ainda não foi tão desmistificado ainda. Muitas pessoas, Ele é quando vai... recentíssimo, 10 anos de estudo do burnout. Mas quando você vai, por exemplo, num médico, a primeira coisa que ele faz é te dar um pré-diagnóstico de depressão, né? A E aí maioria ele dos vai lá, médicos te dão remédio. e aí ele Dá-lhe vai lá, fluoxetina. e ele vai lá e te prescreve uma tarja preta, enfim. Eu não tenho nada contra isso.
Inclusive, essa é uma live que eu gostaria de fazer sobre um livro que eu li, que chama Depressão Feminina, que é de uma psiquiatra que, num certo momento da vida dela, ela falou assim, tem alguma coisa errada, eu tô tomando remédio e não tô melhorando. Mas isso é um tema para uma outra live. Mas o que você está falando faz total sentido. A gente realmente precisa compreender esse nível que a gente está. Se a gente chegou nesse nível, passou do nível de alerta, se a gente passou o nível de resistência e não tem mais energia para isso, porque foi aí que eu entendi que eu não conseguia mais ter energia para resistir ao estresse que eu mesma acabava ocasionando e que o meio também ocasionava. E aí gerou essa exaustão. E foi quando eu fui buscar ajuda. E hoje eu acho que assim, eu gosto muito de falar sobre isso, porque se eu não tivesse tido todas as ajudas e apoios que eu tive, eu jamais estaria falando aqui de uma forma assim tão aberta e tão incisiva de que é algo completamente normal isso para o ser humano. Então, assim, eu busquei ajuda de coach, eu busquei ajuda de psicólogo, eu busquei ajuda de mentores como você, na época eu não te conhecia ainda. Mas com certeza eu utilizaria, porque eu sei do seu histórico, Lu, eu sei o quanto você já ajudou pessoas. Hoje mesmo, na publicação que eu fiz no LinkedIn, eu recebi algumas mensagens por inbox, pô, você vai estar com uma pessoa espetacular, enfim. Eu sei do trabalho que você vem fazendo, é verdade. E em contrapartida, é assim, quando eu tive esse diagnóstico, eu não quis ir num psiquiatra, porque eu sabia que eu ia ter o quê? Uma receita de tarja preta. E isso já aconteceu comigo lá em 2006, mais ou menos, que eu tive uma estafa e eu acabei tomando remédio por um período. Eu não tenho nada contra isso, mas hoje, se eu pudesse dar uma dica para as pessoas que se sentem nessa situação de estafa, além de procurar ajudas emocionais, né? Apoio para ter um apoio emocional, que seja um psicólogo, um mentor, um coach, eu falo, olha, vai atrás de uma medicina integrativa, que é algo muito menos invasivo e que vai te ajudar a trabalhar de uma forma muito melhor a sua qualidade de vida, que foi o que eu fiz, eu tive que mudar muitos hábitos. Pode falar. Olha só, essa questão eu acho importantíssima e extremamente delicada. Nós temos o psiquiatra dentro da linha de tratamento de saúde e ele pode prescrever a medicação. E nós temos o psicólogo que não prescreve a medicação. A medicação mais a psicoterapia são complementares. Existirão casos em que a psicoterapia é extremamente salutar, vai te dar o retorno suficiente. E existem outras situações em que tu vai precisar da medicação. Mas só o profissional de saúde especializado consegue fazer essa avaliação. Não adianta dizer assim, ó, a minha vizinha está tomando fluoxetina, eu também vou tomar, ela me deu uma cartela, vai funcionar. Pelo amor de Deus, automedicação nessa área, nunca. Vou repetir e deixar bem claro. Automedicação nessa área, nunca. Procure um profissional especializado para que ele possa te avaliar e te encaminhar. Outra situação, existem processos biofísico-químicos dentro do teu cérebro que muitas vezes a terapia não vai funcionar. Tu tem de tomar uma medicação que devolva esse equilíbrio no teu cérebro e, em paralelo, tu vai fazer a psicoterapia. Por que o Luciano está dizendo isso? Porque imagina assim, eu vou dar um exemplo bem bruto que eu dei ontem de noite para alguém, não me lembro em que momento, mas eu sempre uso essas analogias porque elas são bem fortes e gravam. Imagina que o paciente chegou politraumatizado no HPS. Politraumatizado. Tu vai começar, vamos orar, que tu vai ficar melhor. Não! A primeira coisa que tu tem que fazer é o quê? Anestesia e começar a redução de fratura em todos os ossos que ele tem. Esse momento, tu vai fazer o quê? Medicação. Depois, tu entra com a psicoterapia. Quando o paciente já está lá todo enfaixado, tá uma múmia que não pode fazer mais nada, aí tu pode entrar com a psicoterapia. E não o inverso, porque senão não vai dar resultado, não vai ter retorno, e a pessoa vai dizer assim, ó, isso não presta para nada, isso é só charlatanismo, quando na verdade não. Freud já dizia, cura-te pela palavra. E eu adoro usar essas frases, seguidamente ela está repetida ou nas minhas lives ou nos meus textos. Cura-te pela palavra. Quando tu fala, tu simplesmente pega aquela tua caixa d'água enorme aqui de cima da cabeça e abre e começa a fluir. E aí tu começa a olhar para aquilo, só que de uma forma diferente de quando tu as viveu. E esse olhar, que é o que o psicólogo tanto gosta de dizer, ressignificar. E é por isso que o profissional está ali para te ajudar, para te estender a mão. Porque
na maioria das vezes, tu não tem condições de entender sozinho aquela emoção que foi gravada naquele momento da tua vida. Mas o profissional está ali em condições de te estender a mão e te dizer: como é que é, Luana? Me conta isso de novo. Mas como é que tu te sentiu quando tu viveu isso? E aí tu vai dizer como é que sentiu. Só que quando tu disser como tu te sentiu, tu vai estar te ouvindo Sim. de como tu te sentiu. Tu vai estar dando palavras e sentido mais material ao quanto tu te sentiu. E esse materializar o teu sentimento é que permite a ponte de ligação entre o momento estressante, o momento traumático, emocional, na ponte de saúde e reconstrução emocional. Uau, que aula! Obrigada. Muito convívio com a Atena. Você me fez lembrar de uma frase de Sócrates. Você falou essa, mas Sócrates fala: cura-te pela tua boca, através da alimentação. Só sei que nada sei. Sócrates também. A gente não é nem psicólogo que está aqui filosofando. Mas, enfim, Lu, faz total sentido o que você está falando. É que, assim, eu vou falar um pouquinho da realidade que eu via, tá? Eu via muito dois extremos dentro do corporativo, tá? Que são dois extremos assim. Ou eu abomino o remédio porque eu não sou louco. E eu acho que isso é na vida, não é só no corporativo. Ou eu vou tomar porque eu preciso de um para dormir e outro para acordar. Então, assim, é algo que não é normal, mas é comum. Então, você vê muitas pessoas hoje, e eu via muito no meu círculo profissional, pessoas que falavam: eu vou tomar remédio mesmo porque eu não vou pedir demissão, eu não vou mudar minha vida, eu não vou largar meu fundo de garantia, meu seguro-desemprego, e eu vou aguentar isso aqui até a hora que me mandarem embora e ir remédio para dentro. Não existe certo e errado. Se a pessoa acha que essa é a forma qual ela deve viver a vida dela, ok, cada um tem as suas escolhas, como cada um vai ter as suas consequências. Tomar remédio durante muito tempo, de alguma forma, e isso pode ocasionar alguns outros danos à saúde. E esse livro que eu li, inclusive, ele fala muito sobre isso. Que existem estudos de pessoas que tomaram muito tempo, por muito tempo, remédios e num momento da vida tiveram alguma disfunção. Mas esse não é o caso, esse não é o tema, vamos dizer assim. Mas faz total sentido o que você falou, porque eu acho que às vezes a gente está num nível tão intenso de exaustão, e eu falo por mim. Eu tive que tomar remédio por mais ou menos uns 6 meses. Mas eu tomei um remédio que era para dar estabilidade, mas eu tomei um remédio que ele foi indicado pelo meu médico de medicina integrativa, a doutora Alain Dutra, pessoa maravilhosa, e ele é um remédio feito através de farmácia homeopata. Então, ele era algo muito mais fitoterápico, ele não era alopático. Mas eu tomei durante um período para ter uma estabilidade. Por quê? Porque eu sentia muita dor no corpo. Então, hoje, se a gente for falar um pouquinho só sobre quais são os sintomas que eu possivelmente posso ter que pode me levar a um estresse, a um burnout, né? Se você for parar para pensar, é óbvio, quando você começa a ouvir o seu corpo e entende que existe alguma disfunção, no meu caso, o que aconteceu? Eu tinha uma instabilidade de sono muito grande, eu não conseguia dormir, eu não chegava no sono profundo, e isso fazia com que eu tivesse um dia o qual eu me rastejava. E aí o meu médico explicou que o fato de eu estar cansada, eu me contraía demais. E essa contração foi me dando dor, que teve uma época que eu fiquei 6 dias internada no Sírio para tomar medicação intramuscular no pescoço, porque eu não sabia o que eu tinha. Então, assim, era tudo contração. Quantas pessoas estão sendo beneficiadas agora com esse teu depoimento, Luana? Porque, assim, as pessoas elas têm dificuldade ainda de entender essa somatização do nosso campo emocional para o físico. E eu te digo mais, médicos de outras áreas que não a do campo da saúde mental também, às vezes, têm dificuldade de entender. Eu já vi situações em que o paciente chegou com determinada situação, ela era de fundo emocional, fez uma bateria de exame, não tinha absolutamente nada. O problema era de fundo emocional. A partir do momento que se tratou o emocional, todo o quadro sintomático desapareceu, voltou ao normal. Por quê? Porque isso é uma somatização. A nossa mente,
ela tem uma capacidade sugestiva muito grande. É o que eu trabalho muito, que são os painéis mentais. E voltando a minhoquinha e ao dragão, se te aparecer um painel mental negativo, melhor, o mais fantástico é, dialoga com esse painel mental negativo, apresentando imediatamente um painel mental positivo. E aí o que acontece? Num primeiro momento isso é difícil, são as técnicas. No segundo momento talvez tu acerte. Terceiro e quarto não. Mas daqui a pouco aquilo entra no teu automático como resposta e aí tu consegue. Porque este é um dos grandes problemas da nossa sociedade ocidental. Nós não ensinamos os nossos filhos a trabalharem os seus campos emocionais e a lidarem com as suas dificuldades emocionais. A gente sistematicamente fala aqui na sexta-feira sobre isso. Tu pergunta quando ele chega da escola como é que foi na prova, mas não pergunta como é que ele se sentiu ao fazer a prova. Verdade, Lu. Total verdade. Na verdade, assim, é difícil, né? É muito desafiador. Eu falo por mim, assim, eu não teria como exigir isso dos meus pais, porque isso foi algo que nem acho que os meus avós ouviram, né? O que cabe, talvez, somos nós dessa geração tentar fazer para a geração futura. Mas na nossa geração não era nem permitido, talvez, sentir alguns sintomas ou falar, não é mesmo? E é engraçado isso também, porque assim, não é engraçado, mas acho que é necessário falar, porque, por exemplo, eu escutei e deve ter existido muitas afirmações que eu não ouvi, de que eu não tinha motivo nenhum para ter um diagnóstico como eu tive. Normal. Que, na verdade, o que me faltava, talvez, eu já ouvi isso lá em 2006, quando eu trabalhava no banco, uma vez uma moça falou para mim, o que te falta é um tanque de roupa suja para lavar. Uma pia, terapia, terapia. E assim, e na verdade, o que que eu acabei lendo nesse livro, que eu vou fazer a live depois, sobre saúde, principalmente da mulher, é que assim, o que está ocasionando demais também essas doenças sobre nós é o modo como a gente está vivendo. É a forma como a gente não consegue não só administrar as nossas emoções, mas a forma também como a gente não consegue entender que a indústria alimentícia não favorece e que a gente também não consegue se desligar. Se você pegar termos hoje, esses dias eu precisei desenvolver um trabalho sobre infoxicação. Então, assim, nós estamos todos intoxicados por informação. A gente está a todo momento querendo saber o que está acontecendo no mundo. A gente quer estar sobre todos os assuntos ligados para conseguir bater um bate-papo numa reunião com alguém. A gente quer saber o que está acontecendo no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. E, de uma certa forma, e aí a gente coloca o celular do lado da cama. Então, assim, a gente está intoxicado por isso. Então, a gente está fazendo várias coisas e está tomando várias atitudes dia após dia, que lá na frente vai favorecer para ter o quê? Essa explosão, né? Esse desgaste, essa exaustão. Mas existe uma cura, né? Se você me perguntar, é possível a gente deixar de ter tudo isso? Eu acho que a gente ainda vai ter um alarde muito maior, né? A gente tem aí uma incidência provável de que vamos ter muitos mais casos, né, de burnout no mundo, no Brasil, de estresse, de estafa. Infelizmente, isso está atrelado muito ao nível de suicídio. Mas eu acredito que quanto mais a gente falar, mais a gente colocar isso como temas naturais do ser humano, naturais da vida e do nosso momento de vida, mais fácil vai ficar para as pessoas desmistificarem e mais fácil vai ficar das pessoas entenderem que qualquer pessoa pode passar por isso. Não é porque eu tinha um bom emprego, ou porque eu era casada, ou porque eu não tinha problema disso ou daquilo, eu não ia passar. Não, tava eu aqui, ó, só alimentando a minha minhoca, entendeu? Agora Essa questão do Big Data, que é assim, enxurrada de informações, ela é realmente opressora, né? E as pessoas elas têm que entender e saber reconhecer. Tu ouviu falar daquilo? Não. Aqui em casa, eu sempre digo, as pessoas ficam surtadas. Eu não tenho mais televisão. As 2 TVs que nós tínhamos, eu doei. Por quê? Os tabloides a gente vê online. Então, quero uma informação, beleza. Eu trabalho com o LinkedIn. A maioria das informações passam por ali. As redes sociais, agora veio o TikTok. Aí que tem que ter TikTok. Não, eu já elegi quais são as minhas redes sociais que eu tenho.
Eu tenho o meu LinkedIn, que é a minha rede de trabalho, eu tenho o Insta, que eu associei a uma rede de trabalho exclusivamente pelas lives. Eu gosto de fazer live aqui porque pega um outro tipo de público, um tema que às vezes a gente não consegue conversar nas lives do YouTube, que é a terceira rede que eu tenho. E eu tenho o meu Facebook, porque o Facebook todo mundo sempre teve. Mas eu também transformei o meu Facebook em algo profissional. Ou seja, eu administro as redes, eu tenho uma agenda, eu sei o que postar, não me oprime. O que vem de notícia do mundo, se o vírus corona matou X, Y, Z, não sei que tem um vírus corona. Agora, se eu vou aprofundar, não é da minha área de interesse. É isso. E tem que saber chegar numa conversa. Tu tá sabendo do não sei o quê? Não, não estou sabendo, mas tu pode me contar. Lu, é assim, no teu caso, você eliminou, né, alguns possíveis equipamentos que poderiam gerar esses gatilhos em você. Talvez a gente não precisa chegar a este nível. O que a gente precisa enxergar é se esse tipo de informação, se essas ferramentas e se a quantidade de vezes que a gente se vê em sintonia a elas está deixando a gente de alguma forma desequilibrado. Se isso está gerando alguma disfuncionalidade, se isso está gerando algum desconforto. E aí é o caso onde a gente entra nos 50% de tudo, que é o equilíbrio. Legal, se você quer saber, tem gente que adora saber de uma desgraça. Eu vou matar essa pessoa? Não vou. Essa pessoa, infelizmente, ela gosta. Não é o que eu gosto para mim. Eu não consigo dormir à noite se eu assistir um filme de terror, se eu assistir alguma coisa mais pesada, eu fico aquilo na minha cabeça. Essa é a Luana, essa é a minha forma de lidar com a vida. Mas se a pessoa gosta e não faz mal para ela, é a parcimônia. É você se entender, é você entender até que ponto isso não está fazendo mal para você. Agora, Lu, eu queria entender se alguém tem alguma pergunta aqui para fazer pra gente. Se quer me perguntar alguma coisa para você, se de repente eu não falei algo que alguém gostaria de saber, podem Olha, perguntar, gente. Isso, pergunte. Alguém me diz a hora aí, por favor, que hoje eu estou sem o meu terminal aqui do lado. São 15 para 1, Lu. Tá, então nós temos 10 minutos de live ainda, aproveitem, né? Porque esse tema, ele é muito mais abrangente do que vocês podem imaginar. Então, uma das coisas que eu queria ver, assim, como tu falaste do teu sono, tu falaste da tua alimentação, né? Tu falaste das tuas dores físicas, que outras percepções de sentimentos tu tivesse que te impeliu aí procurar ajuda médica? Vamos lá. Eu acredito que no momento em que eu consegui enxergar que eu não precisava ser tão perfeita, tão uma Mulher Maravilha, que de uma certa forma, assim, inconscientemente eu poderia até me comparar a outras pessoas, a outras carreiras, profissões. Eu acho que tudo isso, ele vem através dessa busca, né? De você querer entender quem você é, quais são os seus valores. Então, eu acho que no momento em que eu entendi quais eram os meus valores, aonde eu gostaria de estar, sobre que temas eu gostaria de conversar com as pessoas, que ambiente que eu gostaria de frequentar, quem eu gostaria que estivesse do meu lado, que tipo de bate-papo que me atrai. Quando eu comecei a entender tudo isso na minha vida, ficou tudo muito mais leve. Porque daí eu excluí algumas coisas, eu excluí algumas pessoas também, eu excluí algumas circunstâncias, e eu só consegui fazer isso realmente através de apoio profissional, porque primeiro você precisa enxergar o que está sendo disfuncional, o que está me desequilibrando. Porque muitas vezes eu estava num ambiente, eu voltava para casa, eu estava péssima, mas eu não conseguia reconhecer que era aquele ambiente. E depois que eu enxerguei tudo isso, eu fiz essa limpa. Então, hoje eu consigo me enxergar de uma forma muito mais neutra, muito mais equilibrada. É óbvio que eu ainda passo por muitas circunstâncias e vamos continuar passando por situações estressoras, vamos. Mas o que cabe hoje a mim, que eu consigo evitar, eu tenho feito muito. E isso só veio através de ajuda profissional, porque eu fui capaz de reconhecer essas situações e me fortalecer emocionalmente para excluí-las da minha vida. Isso que tu trouxeste, a Danúbia fez uma pergunta ali, que ela tem um colega que ela acredita que está vivendo isso, ela quer saber como ajudar. Se tem um nível de intimidade com a pessoa que permite que tu possa falar abertamente com ela, show de bola. Fale abertamente, recomende.
Outra coisa, se tu não tem esse grau de intimidade todo, fale, mas fale de uma forma mais superficial. Existem várias técnicas. Tu pode colocar uma live como essa, assistir uma live sobre um tema, dá uma olhada. Desculpa. E aí a pessoa vai olhar e talvez ela se identifique. Porque na psicologia nós temos essa questão do espelhamento e da identificação por similaridade. Então a pessoa olha, ela identifica e ela desperta para a necessidade da busca de ajuda. Da mesma forma, tu pode entregar um livro, uma revista, um jornal, mostrar uma matéria, encaminhar um link para a pessoa. Tudo isso são ferramentas indiretas que tu vai ajudar a pessoa a descobrir e ela entender que tem um quadro que talvez possa ser, mas que ela precisa de uma avaliação e vai procurar um médico. Porque o médico de medicina de saúde mental ainda é, para muita gente, coisa de louco. Quando, na verdade, a gente vai ao médico da saúde mental para conviver com os loucos que não vão. Ótimo. Esse é o meme, né? Na verdade, todos somos, né? Todo mundo tem uma capacidade. Engraçado isso, porque às vezes eu vejo algumas pessoas na rua falando sozinhas. Sabe essas pessoas que têm um desequilíbrio emocional muito grande e acabam virando até moradores de rua. E eu não consigo enxergar uma diferença entre eu e essa pessoa. Porque o nível de desequilíbrio dela foi desencadeado de uma forma que talvez um dia poderia ter acontecido comigo. Ou com qualquer outra pessoa da minha família, como já aconteceu. Entendeu? Eu tive um primo suicida há 2 anos, com 28 anos. Ele era distante de mim, mas hoje eu penso muito nisso. O que será que passava pela cabeça dele, entendeu? Ele conseguiu efetivar? Conseguiu. Então, Lamento. assim, sim, tá tudo bem também. Mas tu sabe que isso, a frase está escrita aqui no meu caderno. Eu estava escrevendo hoje para fazer uma matéria lá pro LinkedIn e eu vi a frase em algum momento e eu gostei muito. Bezerra, já vamos te responder ali. A Lu já responde para ti a tua pergunta. A frase é a seguinte: muitas vezes, quem quer se suicidar quer só mudar de vida e não sabe como. Sim, ele só quer acabar com a dor, na verdade. O que o Bezerra perguntou? Muito se fala de propósito. Qual a visão de vocês conectada ao tema? Ótimo. Fantástico. Lindo, adoro esse rapaz. Ele é muito bom. Assim, eu acho que eu passei por uma transe com relação a esse tema também, tá? Porque hoje parece que a gente é obrigado a entender qual é o nosso propósito de vida. A gente é obrigado a trabalhar no que a gente vai ser feliz. A gente vê muita frase feita por aí, né? Trabalhe com o que você ama e você nunca mais vai precisar trabalhar no dia da sua vida. Gente, isso é fake. Trabalho é trabalho, vida profissional é vida profissional, vida familiar, hobby é hobby. É assim, não se engane que a pessoa que fala que eu tenho um lifestyle maravilhoso, aquela pessoa rala, você não sabe o que é no bastidor, sabe? Você não sabe o que essa pessoa passa, quantas horas ela dorme, o quanto é difícil para ela ter que gravar vídeo, ter que estar toda hora feliz, igual a vida de artista. Então, isso não existe. Agora, quando você buscar um propósito, eu penso assim, eu acho que todo mundo tem uma incidência, né? Você tem um feeling muito atrelado a alguma coisa. E não necessariamente você precisa trabalhar com isso. Então, de repente, você tem um excelente emprego, você ganha muito bem, você teve uma carreira promissora, deu tudo certo na sua vida. Só que você fala assim, poxa, mas eu gostaria de fazer docinhos. Você pode começar a fazer isso em paralelo. Você pode ser uma pessoa que amanhã, num segundo momento, você enxergue isso como uma alternativa e um plano A e você mude de carreira. Mas isso foi andando em paralelo. O problema é que a gente tem vivenciado muito essa necessidade de se trabalhar com o propósito e tem muita gente jogando uma história de vida, uma profissão para cima e às vezes até mesmo sem se respaldar. Eu fiz uma mudança de carreira, mas eu já estava quase há 3 anos fazendo essa transição. Eu já vinha quase há 3 anos estudando, fazendo curso em paralelo, trocando as minhas horas de finais de semana para conseguir ter conteúdo baseado no que eu queria falar, no que eu queria fazer. Eu fiz muito contato antes de sair. Então, assim, e além de tudo, eu fiz um planejamento financeiro muito grande durante esses 3 anos para conseguir, se numa dor de barriga, ter um respaldo. Então, se eu te respondi, Leslie,
sobre propósito, eu acredito que sim, todos nós podemos ter um propósito de vida, mas a gente também precisa entender que o propósito de vida nosso não precisa ser um palestrante, uma pessoa de sucesso, uma pessoa que tenha status social. Você pode ter um propósito de vida trabalhando dentro da sua empresa, fazendo o seu serviço bem feito, se sentindo um ser humano capaz, gerando um benefício dentro da sua instituição, da sua sociedade. É que essa questão do propósito, ela tá muito marketing. As pessoas estão usando muito para vender. E já fiquei pensando assim, ó, que lá no meu canal do YouTube, eu, tu e a Atena teremos que falar sobre esse marketing da felicidade total, que foi o que nós falamos há 2 lives, mais esse tema do burnout, e mais o que eu gosto de promover. Eu não estou criticando o marketing. Voltou, eu ouvi. Eu não estava te ouvindo, voltou. Tava sem ouvir? Eu tava. Meu Deus do O céu. Leslie falou uma coisa super bacana, é isso mesmo. Essa questão do marketing, ela te fomenta muito, e eu falo isso por mim, tá? Eu já caí nessa também, tá? Eu já acho que eu já tive um momento em que eu buscava isso, que era muito mais o sucesso para os outros, né? Do que propriamente o para você. Então, se você puder, se você quer buscar pelo teu propósito, se você quer viver uma vida com propósito, primeiro vai conhecer você, saber quais são os seus valores, saber o que te faz feliz, saber o que te gera alegria, vontade de ficar aqui 1 hora numa live falando, entendeu? Isso sim. Temos que acabar a live. Tá bom. Temos que acabar a live. Sem problema. Lu, tuas considerações finais, pelo amor de Deus. Gratidão, meu amigo. Muita gratidão a você, a oportunidade, as pessoas que nos ouviram até aqui. E se eu, mais uma vez, puder ajudar de alguma forma, podem me mandar inbox, podem me fazer questionamentos. Eu gosto muito de falar sobre isso e hoje eu coloquei como uma meta da minha vida falar muito sobre o tema estresse, desmistificar isso, porque para outras pessoas não caírem na estatística. É isso. Temos 10 segundos. Façam as fotos de vocês. Eu sei que a Danúbia vai gostar.